Salve Maria, sejam bem-vindas a mais um encontro de catequese online. Neste encontro de hoje, nós vamos dar continuidade à temática do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, ele nada mais são do que perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. Esses frutos do Espírito Santo são 12, e eles advêm dos 7 dons do Espírito Santo, quais são ciência, entendimento, sabedoria, conselho, fortaleza, piedade e temor a Deus. Esses são os 7 dons do Espírito Santo, os quais nós vimos no mês anterior, no mês passado. Então, é através desses dons que vão gerar os frutos. Os frutos do Espírito Santo são 12. Caridade, bondade, benignidade, paz, alegria, paciência, mansidão, longanimidade, continência, castidade, modéstia e fé. Por meio dos dons, que nós chegamos aos frutos. Por exemplo, se nós não corremos atrás em adquirir os dons do Espírito Santo, nós também, por consequência, não iremos adquirir os frutos. Porque para adquirir os frutos do Espírito Santo, é preciso primeiro adquirir os dons. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo, eles são consequência dos dons. Então, sem os dons, não há frutos. O primeiro fruto do Espírito Santo é a caridade. O que é a caridade? A caridade é o amor a Deus acima de todas as coisas e aos outros por causa de Deus. O amor é o maior dos dons, porque não desaparece. O céu, afinal, vive no amor. A fé e a esperança desaparecerão, mas o amor jamais desaparecerá. Ou seja, a caridade nada mais é que o amor. O amor primeiro a Deus, acima de tudo e de todos, e depois também o amor ao próximo, o amor gratuito a Deus e ao próximo. Caridade é você amar sem pedir nada em troca. Não é amar a Deus, eu amo a Deus só se Ele me der um iPhone 14 Pro Max. Não. É o amor a Deus sem nada em troca. Quando a gente ama a Deus, quando a gente ama o nosso próximo, sem querer nada em troca, sem querer nada a favor da gente, nós estamos sendo caridosos. É isso que é a caridade. É amar sem pedir, sem querer nada em troca. A caridade, ela também é a essência da santidade. Por quê? Porque Deus, Ele é santo e é amor. Pela prática sincera da caridade, que nós crescemos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, para sermos santos, nós precisamos ser caridosos. Nós precisamos ser amorosos. Se nós amamos a Deus e amamos aos outros, mas querendo favores em troca, nós não estamos sendo caridosos. Nós não estamos amando de verdade e também estamos nos afastando da santidade. Então, ser caridoso é a essência da santidade. Sem a caridade, é muito mais difícil ser santo. Bondade. Bondade é querer fazer o bem às pessoas de modo gratuito e sincero, sem segundas intenções. Ela é correlacionada aqui com a caridade. As pessoas que amam verdadeiramente faz o bem, pois o amor se derrama em atos de bondade. Ou seja, o que é a caridade? A caridade é o amor, certo? Então, quando a pessoa ela é caridosa, ela consequentemente também vai ser bondosa. Por quê?
porque ela ama, que ela vai amar verdadeiramente. E ao amar verdadeiramente, ela vai fazer o bem, porque o bem ele vai se derramar em atos de bondade. Existe uma bondade natural de todo ser humano, né? Todos nós somos bons por natureza, mas há também uma bondade que pertence a Deus. Vemos isso na vida, principalmente na vida dos santos, pois eles viveram uma benevolência, uma bondade que ultrapassava a nossa simples bondade que todos nós temos. Mas o que trata da bondade divina? É esquecer de si mesmo e entregar-se totalmente ao outro. Ou seja, é querer o bem, fazer o bem sem nada em troca. Nós muitas vezes até fazemos o bem sem querer nada em troca, mas até uma altura do campeonato. Depois, muitas das vezes a gente acaba querendo alguma coisa em troca. E a bondade divina não. A bondade divina ela é diferente. Ela nunca quer nada em troca. Então, essa é a bondade divina. A bondade divina é entregar-se totalmente por amor ao outro, fazer-se doação. É muito diferente da bondade puramente humana, que muitas vezes é falha e limitada. Benignidade. Parte da bondade, mas a concretiza no fazer generoso. Por que a benignidade parte da bondade? Porque a benignidade ela é a bondade para além da bondade. Que quer dizer bondade além da bondade? Que vai além da obrigação, vai além da simples justiça, vai além da bondade puramente humana. É fazer ainda um bem maior do que o bem que ele meramente necessário. É a bondade que vai além da bondade. Como assim? Por quê? Conforme a bondade humana, puramente humana, nós fazemos um bem até certa medida. De uma altura em diante, acaba não fazendo mais. Porém, a benignidade, ela faz parte da bondade divina, que é a bondade, além da pura bondade humana. É a execução do bem que vai para além daquilo que deveria ser feito. Os santos e santas, eles são grandes exemplos para nós que praticaram benignidade, que fizeram bem além daquilo que tinha que ser feito. Então, a benignidade é fazer o bem além daquilo que deveria ser feito. Alegria. A alegria ela é caracterizada por aquelas emoções interiores. A alegria e satisfação espiritual profunda que o Espírito Santo derrama, no coração e na alma. A pessoa sente uma alegria inexplicável, porque a alegria é fruto do Espírito Santo, ela é diferente da alegria puramente humana, porque a alegria divina do Espírito Santo, nós podemos estar passando pelas maiores dificuldades, que nós não vamos perdê-la, diferente da alegria humana, que pode ser abalada a qualquer momento. A igreja também chama esse fruto do Espírito Santo de gozo, tá? Mas o que quer dizer? O gozo para a igreja quer dizer a alegria. Então, quando vocês ouvirem a palavra gozo na igreja, inclusive nas celebrações de Nossa Senhora dos Prazeres, os 7 gozos de Nossa Senhora, mas aqui o gozo que se trata não é das relações, Aqui o gozo significa alegria. Tá? Então, quando vocês ouvirem a palavra gozo na igreja, não maliciem, quer dizer alegria, e não outra coisa. Paz. A paz de que falamos não tem nada a ver com motivos e sensações externas. Por quê? Porque a paz puramente humana,
ela pode ser abalada a qualquer momento. Mas a paz advinda do Espírito Santo não. É a mesma coisa da alegria. Pode vir os problemas, pode vir as tempestades, mas que você vai ficar em paz, vai ficar tranquilo mesmo nas situações mais difíceis. Tal como Cristo diz aos apóstolos: deixe-vos a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas como eu a dou. Ou seja, Jesus é a paz e a suavidade da nossa alma. Sem Cristo, nós não temos a paz advinda do Espírito Santo. A paz que nós teremos mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Paciência. Paciência é um dos frutos mais difíceis do Espírito Santo. É um dos frutos mais difíceis, assim, que a maioria de nós não temos, né? Mas a paciência, ela é o fruto essencial para que o cristão persevere na fé e suporte adversidades, doenças, contrariedades e perseguições. O cristão paciente dificilmente é demovido. Ou seja, é difícil ter paciência? É difícil. No dia de hoje, que tudo não é para hoje, tudo é para ontem, é muito difícil. Mas um cristão, ele só consegue perseverar na sua fé por meio da paciência. Por quê? Porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Então, muitas vezes, Deus não vai realizar as coisas no nosso tempo, porque o tempo dele é diferente. Que a hora que você pediu, muitas vezes, não é a hora de você receber aquilo que precisa. Então, a fé, ela só se mantém, ela só se persevera por meio da paciência. Sem paciência, nós não conseguimos perseverar na fé. A alma paciente, ela é mansa e humilde. Ela não se revolta contra Deus. Aceita os desafios sem se turbar, porque sabe que até do mal pode vir o bem. Sim, até de atitudes más, de coisas más, pode brotar o bem. A paciência é o fruto essencial para que o cristão conserve a sua fé. Lembrando, sem paciência é muito mais difícil conservar a fé. Por quê? Porque se eu não tiver paciência, na hora que Deus não realizar aquilo que eu pedi, eu vou me revoltar contra Ele. Ah, por que não realizou aquilo na hora que eu queria? Quando você tem paciência, não. Paciência, você compreende que o tempo de Deus muitas vezes é diferente do nosso tempo e que às vezes não era a hora para se realizar aquilo. Então a paciência, ela é o fruto essencial para perseverar na fé. Sem a paciência, você até consegue perseverar na fé, só que é muito mais difícil, porque você vai cair muito mais vezes do que se você ter paciência. Mansidão. A mansidão, ela é o fruto associado à humildade e à paciência. Jesus disse: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, que vos aliviarei. Vinde a mim, que o meu jugo é suave e minha carga é leve. Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Está em Mateus capítulo 28, versículo 30. O que quer dizer? A mansidão, ela é a paciência para além da paciência. É ser manso e humilde de coração. Ou seja, mesmo nos momentos mais difíceis, no momento que dá vontade de você pegar assim, torcer o pescocinho de é ter paciência, mesmo nessas horas. Longanimidade. Relaciona-se com a magnanimidade, com a grandeza de espírito. É o fruto sobrenatural que dispõe a alma a esperar, sem se amargurar mesmo nos momentos mais difíceis. É perseverar nos caminhos de Deus, apesar das adversidades e dificuldades. Ou seja, longanimidade
é a paciência para além da paciência. Como assim? A longanimidade, ela se relaciona com a paciência e com a mansidão. O que acontece? Quando eu junto a paciência e a mansidão, eu tenho longanimidade. Ou seja, eu tenho paciência para além da paciência. É quando alguém continua a ser paciente, mesmo depois de tantas vezes ter sido posto à prova. Manter-se paciente, manso, né? Mesmo sendo desafiado diversas vezes a perder a paciência. Então, a paciência, né, para além da paciência, né, definição não só da mansidão, né, mas também da longanimidade. Fé. Além de ser o fruto do Espírito Santo, a fé é uma das virtudes teologais. A fé é o dom fundamental. Por que a fé é o dom fundamental? Sem fé, nós desesperamos. Sem fé, nós não chegamos aos outros frutos. Nós só chegamos aos outros frutos por meio da fé. Sem fé, o cristão ele desiste, ele duvida e deixa de praticar o bem. Né? Quando a pessoa ela deixa de ter fé, ela deixa de praticar o bem, ela duvida das coisas de Deus, né? Então a fé ela é o dom fundamental, não para que se busque, né, os outros frutos. A fé mantém o cristão firme por meio dos desafios. Ela própria, no entanto, precisa ser conservada e protegida. É por meio de oração, do contato com Deus, que nós aumentamos e protegemos a nossa fé. Ou seja, a fé tem que ser preservada. Tá, digamos assim, você diz, eu tenho fé, mas não reza, não lê a Bíblia, não conversa com Deus, não tem contato com Deus. Chega algum momento, alguém vai te dizer alguma coisa contrária e você vai acreditar. Então, por isso que a fé ela é um dom fundamental, e por ser um dom fundamental, ela precisa ser protegida. Nós precisamos alimentar a nossa fé por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, por meio de atos de bondade, de caridade. Se nós não alimentarmos a nossa fé, ela acaba morrendo. E junto com a fé, morre todos os outros frutos do Espírito Santo em nossa vida. Porque todos os outros frutos, eles advêm da fé. Sem a fé, nós não temos, né, os demais frutos. Modéstia. Modéstia é o pudor que acompanha todo cristão consciente de que nele habita Deus. Desculpa. Consiste no respeito. Aqui está respeito, mas é no respeito, tá? Consiste no respeito a nós mesmos como templos do Espírito Santo. Ou seja, cada um de nós somos templos do Espírito Santo. E esse respeito inclui respeito ao nosso próprio corpo e a discreta preservação de exibicionismos, vulgaridades e reducionismos a uma simples mercadoria consumível. Ou seja, a modéstia é o pudor, é ter a consciência de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? E por nosso corpo ser templo do Espírito Santo, nós devemos preservá-lo, né? Ou seja, como preservar? Se nós somos templos do Espírito Santo, nós não precisamos andar exibindo o nosso corpo, né? Não precisamos estar com shortinho, com a mole da bunda quase aparecendo, não precisamos dar quase com as tetas de fora, né? Então, não se precisa disso. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, nós devemos
respeitar o nosso corpo, né? Porque quando nós usamos uma roupa curta, uma roupa muito colada, que mostra muito o nosso corpo, nós nos reduzimos a uma simples mercadoria consumível. Nós nos reduzimos como se fôssemos um pedaço de carne no açougue. Então, não. A modéstia vai com 3. Nós somos templos do Espírito Santo. E a roupa, ela resplandece aquilo que nós somos por dentro. Se nós somos pessoas de fé, se nós somos pessoas de Deus, se nós somos cristãos, nós queremos resplandecer isso externamente, certo? E o cristão, ele também vamos dizer assim, se resplandece por meio da roupa. Que os povos podem dizer assim, a roupa não define caráter. De fato, a roupa não define caráter. Mas se você olhar, por exemplo, você não vai ir numa igreja, de short curto e de cropped. Por quê? Porque a igreja é um lugar de respeito, um lugar onde nós devemos preservar o nosso corpo. Então, também ter o pudor não é exagero. Não é dizer assim, eu vou me vestir igual uma senhorinha, igual uma vozinha. Não. Se você se veste igual uma vozinha, para você dizer, eu sou modesta. Não. Você não está sendo modesto, você está sendo exagerado. A modéstia, ela é o pudor, é o controle, É não ser exagerado nas coisas. Não é se vestir igual uma piriguete, mas também não é para se vestir igual uma senhorinha de 80 anos. Por quê? Tem muitas roupas bonitas, roupas de pessoas jovens, roupas legais, mas que não exibem o nosso corpo. Nós podemos usar roupas bonitas sem precisar exibir o corpo. Podemos, claro, cuidar bem da nossa aparência, cuidar da forma física. A gente tem que cuidar da nossa forma física? Sim, porque não é só questão de saúde, cuidar da forma física. Mas com pudor e respeito ao próprio corpo. Nós podemos cuidar da nossa aparência, nós podemos cuidar da forma física, mas nós não precisamos sair expondo o nosso corpo como se fosse um pedaço de carne. É isso que trata a modéstia. A continência. Continência torna o ser humano equilibrado, controlando os apetites dos prazeres físicos. É saber dominar e ser senhor de si mesmo em relação aos instintos do corpo. Porque todos nós somos seres humanos. E todos os seres humanos, eles são instintivos. E principalmente vocês que estão na adolescência. Na adolescência, os hormônios estão à flor da pele. Então, os instintos ficam muito mais aflorados. Então, a continência é equilibrar, é controlar os instintos, é saber controlar, ser o senhor de si mesmo. É dizer assim, quem manda nessa parada aqui sou eu. Não vai acontecer isso aqui e acabou. Essa basicamente a continência, controlar os apetites ou prazeres físicos, é dominar os instintos do corpo. Castidade. Castidade é o fruto que leva o homem e a mulher a manter a pureza do corpo e, consequentemente, da alma, praticando com alegria a plenitude do 6º e do 9º mandamento. Guardar a castidade nas palavras, nos atos e também nos pensamentos e nos desejos. Não se trata, lembrando, a castidade não se trata apenas de abster-se dos instintos sexuais, mas sim de saber
controlar os instintos sexuais, né? Ou seja, a castidade ela é ligada à continência. Por quê? Por onde é que começa os instintos sexuais? É na prática? Não. É no pensamento. É no pensamento que começa. O ato vai ser só a consequência. Então, quando ele começa a pensar, é controlar os pensamentos, né? A continência, né? A prática da castidade, ela só ocorre por meio da continência. Se nós não soubermos controlar os instintos do corpo, nós, consequentemente, não conseguimos praticar a castidade. O que é a questão de manter a pureza? Tá, manter a pureza não necessariamente se manter virgem, né? Por quê? Muitas vezes a pessoa até pode ser virgem, mas de pura não ter nada, né? Então, não é essa a questão. A questão da castidade é manter a pureza não só do corpo, mas da alma também. Por quê? Que adianta você ser puro de corpo, mas o pensamento só pensa merda. Só pensa um monte de coisa errada. Não adianta. A castidade é manter pureza de corpo e de alma, né? Praticando, né, o sexto e nono mandamento, guardar castidade em palavras, atos e também nos pensamentos e nos desejos. Ou seja, reservar-se, guardar-se para o momento certo, tá? Porque assim, ó, né? Por exemplo, aqui vamos aproveitar o gancho. Eu não sei se vocês sabiam, tá? Mas ficar sabendo, ficar sem a intenção de namorar é pecado, tá? É pecado, contra o sexto mandamento. Gente, claro, vocês acham que o pecado é só praticar lá o ato? Não. Não é só praticar o ato. Quando você fica com alguém sem a intenção de ter um relacionamento, você também está pecando. Por quê? Porque você está se aproveitando da pessoa e a pessoa de você. Mas assim, não, é só um beijinho, nada a ver, né? Não. Tá? Guardar castidade, né? Também tem essa questão de você ficar com alguém quando você realmente querer e ter maturidade para assumir um compromisso, né? É meio polêmico, né? Mas por ficar só para se divertir é pecado também. Não é só, né, o ato lá que os casais fazem em si, tá? Porque o ato, né, ele depois do casamento, ele não é pecado, tá? Obviamente. Mas antes do casamento, sim. Assim como ficar sem a intenção de namorar também é. Então, atente-se a isso aí, certo? Obrigado pela participação. E até o próximo encontro. Dúvidas, só chamar no WhatsApp.